Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre Juno e o que esse asteroide representa no seu mapa astral. Então, gente, cada astrólogo tem a sua maneira de compreender e trabalhar com os asteroides, né? Tem um livro bem bacana que vocês podem procurar. Eu não conheço a tradução dele, eu realmente conheço só na língua inglesa, na língua original. Eu vou deixar aqui a capa dele, em algum lugar aqui no vídeo, que fala sobre alguns asteroides femininos muito interessantes para a gente aprender a entender os arquétipos femininos que nós mulheres carregamos e também que os homens também carregam dentro deles, muitas vezes projetando. Alguns homens têm esse arquétipo forte e se identificam com arquétipos femininos, mas uma grande parte dos homens simplesmente não vivem isso, então eles projetam nas mulheres esses arquétipos que existem dentro deles femininos através dos asteroides, ok? Então, quando eu faço o mapa de energia feminina, né, que eu particularmente chamo de relatório astrológico de energia feminina, eu estou procurando quais são os arquétipos que vivem dentro daquela mulher, os arquétipos femininos que vivem dentro daquela mulher, e como que isso pode trazer certos bloqueios, potencial também, forças que essa mulher tem. E ao longo do mapa, eu vou entregando para minha cliente o que está acontecendo com o feminino dela, como ela pode trabalhar isso na vida dela. Então a gente tem algumas indicações, dependendo do que você vê no mapa, nesses asteroides femininos. Então eu queria trazer para vocês, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, mas eu queria trazer mais detalhadamente cada um dos asteroides. Então esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre Juno. Juno tem a ver com o arquétipo da dama, né? Então, quem que é a dama? Se a gente pensar nas damas, essa ideia da dama como aquela mulher que é extremamente digna, né? Pensem aí numa frase muito famosa da antiga primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, em que ela vai dizer assim: se você precisa dizer que você é uma dama, você não é. Né? Então, é como se fosse uma incrível dignidade. Juno tem a ver com aquela essência de autoridade, de respeito, né? Mas também de feminilidade. Então não é um respeito duro, não é um respeito forçado, né? Você tem medo de mim, até porque respeito é um sentimento, tem gente que não entende isso, né? Respeito não é algo que você pode forçar o outro a sentir, porque é um sentimento, você não pode forçar ninguém a sentir nada, né? Se você tenta forçar uma pessoa a respeitar você, você é um autoritário, né? Pensa aí nos totalitarismos, né? Na ditadura, né? Ninguém respeita um ditador, você faz o que ele quer, porque senão você morre, né? Mas você não respeita ele, você respeita um líder. A mulher que ela vibra Juno, ela tem uma docilidade, ela ganha respeito através da maneira com a qual ela lida com. Então, Juno representa esse feminino que ganha o respeito através das suas atitudes, através dos seus posicionamentos. Todos nós temos Juno, então saibam que não é para um ou para outros, né? Todos nós temos Juno em um signo, em uma casa no nosso mapa. Só que realmente existem mulheres que têm Juno em posicionamentos mais fortes. Então a gente vê a vibração da Juno de uma maneira mais impactante, né? Tá visível a Juno naquela mulher. Eu vou dar um exemplo. Jacqueline Kennedy Onassis. Primeiro ela foi esposa do Kennedy, presidente dos Estados Unidos, e depois ela casou com o homem mais poderoso do mundo na época, que era o Onassis. Se você assistir aí vídeos antigos da Jacqueline Kennedy, você vai entender o que eu quero dizer, né? Ela tinha uma presença muito forte, né? E ela transmitia esse brilho e essa liderança, essa autoridade, né? Uma autoridade feminina muito bonita da gente ver. E, para mim, uma das grandes representantes da imagem de Juno. Se a gente for pensar no que essa Juno representa no nosso mapa, tem a ver com integridade, tem a ver com dignidade, respeito. Juno representa, muitas vezes, onde a gente quer ser respeitada, onde a gente quer ter reconhecimento, né? Onde nós queremos ser
reconhecidas pela nossa dignidade, pelo nosso caráter, pela nossa ética. É a certinha. Juno é a certinha que existe em todas nós. Até a mulher mais, digamos assim, livre, que faz tudo o que ela quer, ela tem uma Juno. E ela tem algo ali dentro dela que quer se encaixar até certo ponto. E tem o lado B da Juno, que tem a ver com o parceiro. Ela é a versão romana de Hera, né? A deusa grega, esposa de Zeus, a rainha do Olimpo. Então aqui a gente tem o arquétipo da rainha muito forte em Juno. Quem já fez mapa de energia feminina comigo sabe o que eu quero dizer com isso, né? Eu falo muito sobre isso no mapa. Ela é uma parte feminina nossa que quer ser a rainha, quer ser a the one, aquela, né? Não, você não quer ser a namorada, você não quer ser a ficante, você quer ser a esposa. Sabe aquela menina, quando você era criança, eu duvido que não tem uma menina que nunca fez isso, né? Colocou o seu nome com o sobrenome do garoto que você gostava. Quem nunca fez isso, né? Que desperta na gente essa coisa de colocar o nosso nome com o sobrenome do cara que a gente gosta, né? De ficar pensando, fulana de tal. É a nossa Juno. Então até a mulher que não quer casar e enfim, ela não se sente representada por esse arquétipo mais conservador do feminino, ainda assim ela tem uma Juno. Então ela tem uma parte dela que quer ser parceira. Simone de Beauvoir, que era uma feminista, né, viveu ali um relacionamento um tanto, né, não era conservador com Jean-Paul Sartre, o filósofo, eles cada um morava em uma casa, ainda assim ela tinha aquela questão do poder com ele, de ser a mulher que realmente era a parceira dele, a parceira intelectual dele. Então, mesmo uma mulher que ela não se adequa, ela não quer se adequar ao mais, digamos assim, tradicional dos relacionamentos, ela ainda tem uma Juno que em uma relação amorosa quer ser a primeira e única. Além de Juno trazer pra gente como mulheres... Já vou falar com vocês, meninas que estão me assistindo, espera um instantinho. Como mulheres, a gente quer ser a mais importante, aquela mulher que está em destaque na vida de um homem, né? Então, Juno vai representar isso, e também aquela face mais da nossa dignidade, do respeito, em que você não aceita ser desrespeitada. Uns exemplos aqui de mulheres que vibram muito a Juno, né? Beyoncé. Beyoncé tem Juno na casa 1. E quem nunca viu aquele clipe da Beyoncé em que ela tá vestida de rainha? Eu vou deixar uma foto aqui. E claramente ela tá ali incorporando a Juno que ela tem na casa 1, que é a casa da aparência, inclusive. Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, tem a Juno na casa 1 também, aquela respeitabilidade. Já Marilyn Monroe tinha a Juno na casa 8, né, que é a casa do sexo, da sensualidade, mas também do poder. Então ela sabia como brincar com os arquétipos com os homens. Ela era o que os homens queriam que ela fosse. É muito interessante, né? A Marilyn Monroe, ela tinha um arquétipo muito forte da Lilith, como a gente já falou aqui. E havia uma combinação muito forte de Juno e Lilith ali. Então eu acredito que ela era o que aquele homem quisesse que ela fosse. Ela tinha um poder de manipulação muito grande. Audrey Hepburn tinha a Juno na casa 8 também. E a Juno, ela pode estar mais forte no mapa e mais sutil em outros mapas. Então a gente vai ver ali na mulher que tem uma representação muito forte de Juno, uma ligação, a ligação dessa mulher com a dignidade dela. Então vejam bem, aqui, gente, não estou julgando ninguém, dizendo que X é digno, Y é digno, por favor. Não é disso que a gente está falando aqui. O que estamos falando é que existem pessoas que têm uma ligação maior com a sua honra, uma ligação maior com a sua reputação. Algumas pessoas dão mais valor a isso que outras, ok? Isso não vamos dizer aqui que isso aqui é ruim ou bom, simplesmente é o que é, né? Para não ser polêmica. Que hoje em dia qualquer coisinha você está sendo polêmico. Eu, por exemplo, tenho a Juno em Capricórnio, na casa 8, e eu sempre tive, eu não gosto de desrespeito. Eu não gosto. Quem é meu amigo aí? Quem é meu amigo? Meus amigos que me assistirem aqui vão concordar com o que eu vou dizer aqui. Eu não gosto de desrespeito e eu não gosto de brincadeiras desrespeitosas. Assim, eu nunca levei brincadeira mais desrespeitosa como uma forma de humor.
sabe? Eu, na escola, eu era muito rígida. Juno em Capricórnio. Eu me lembro que um namorado de uma melhor amiga minha, eu tava vestindo uma roupa preta, né? Era uma festa junina, né? E eu tava vestindo uma roupa preta com um batom vermelho. Eu tava me sentindo linda com aquele batom vermelho. Eu gosto de batom vermelho, vocês sabem que eu gosto de vermelho. E esse rapaz, ele era graças a Deus essa minha amiga se livrou desse traste, tá, gente? Mas ele era extremamente maldoso, sabe? E enquanto a gente tava andando na rua, assim, ele olhou pra mim e falou: olha, se você ficar andando aí sozinha na frente, eu tava com uma outra amiga minha conversando, vão parar o carro. Como se a maneira como eu estivesse vestida ou alguma coisa em mim fosse atrair uma atenção negativa dos homens, né? Se vocês entendem o que eu quero dizer. E eu simplesmente virei pra ele e falei: não, olha, você vai ter que repetir o que você falou. Então, quando eu acho que ele não imaginava que eu ia agir com tanta, né? Quando eu virei e falei: repete o que você falou. Com essa cara aqui. Quem me conhece, conhece esse meu jeitinho. Que machuca e faz doer. Então, ele realmente não esperava, ele se desculpou, é claro, mas falou da minha honra, falou da minha, sabe, tocou em alguma coisa em mim, que eu achei que foi desrespeitoso, eu não deixo passar. Eu deixo passar muita coisa na minha vida, né? Eu não tenho problemas, eu não gosto de ser, eu não sou uma pessoa rancorosa, porém, se você me desrespeitar, você desrespeita uma vez só, né? Então, assim, eu atribuo esse jeitinho difícil à minha Juno em Capricórnio, né? Por isso que é tão importante a gente entender esses asteroides femininos. Você pode ser de peixes, a vida louca, super boazinha, que nem eu, e você tem um lado B bem, né? Bem difícil. E você não sabe por quê. Ela tá lá, a tua Juno, né, como mulher, explicando que existe um arquétipo de mulher dentro de você que se importa muito com a sua honra, com a sua reputação, com a sua dignidade, né? Com a sua percepção de dignidade, cada um tem a sua. Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem como é que a Juno pode revelar pra gente o tipo de mulher que nós somos, nessa ligação com a respeitabilidade, nessa ligação com a nossa reputação, com a nossa dignidade, com a nossa honra feminina, e também com o que a gente acabou de falar, ser a primeira, ser a esposa, ser aquela que... Quando a gente diz esposa, o que você realmente quer dizer é ser a mulher mais importante na vida de um homem. Uma mulher que tem Juno muito forte no mapa, ela não aceita ser menos do que isso. Então ela tem uma ligação muito forte. Já existem mulheres, por exemplo, com Juno, geralmente a Juno em Aquário, Juno na casa 11, muitas vezes as mulheres com esse posicionamento se identificam muito com a amiga. Então, quando eu converso com as meninas que eu faço mapa, eu tenho que dizer, você está se identificando muito com a amiga dos homens. E o homem, ele precisa de uma amiga para se fortalecer. A mulher, que é amiga do homem, ela ajuda ele a se fortalecer, mas ele não casa com ela, ou ele não fica com ela, ele acaba indo embora, né? Ele vai para outra pessoa. Você acaba se tornando apenas a amiga dos homens. Você está projetando um arquétipo de amiga, você não se vê como uma parceira, né? Então, isso são bloqueios que a gente tem de Juno no mapa, que precisam ser investigados, né, pela astróloga, e trabalhados dentro da relação. Já para os homens, a Juno, em geral, tá? Em geral, não todos os homens, mas para uma grande parcela dos homens que não... de certa maneira não vivenciam esse lado feminino, eles projetam, né? Então a gente vai ter aqui a dama dele. Então se você é mulher, a Juno representa a sua dama interior, né? Aquela dama que não quer ser vilipendiada, que não quer ser ofendida, né, que se ofende, que protege o seu espaço, né, que protege a sua reputação, a sua honra, né? E já o homem, ele tende a projetar. Então, é a dama que ele deseja. Então, pelo Juno de um homem, a gente tem como saber que tipo de parceira ele quer, né? Que tipo de parceira ele, mesmo que inconscientemente, ele se vê atraindo para ele. Como algo que ele deseja. Então, se o homem tem Juno em Escorpião, ele tende a querer uma parceira mais observadora, talvez mais quieta, mais introspectiva, sensual, uma mulher que consegue equilibrar bem, digamos assim, a sensualidade, mas também com um certo nível talvez de modéstia, né? Porque Escorpião é um pouquinho ciumento.
Então, assim, dependendo da Juno do homem, a gente vai saber ali do que ele quer, o que ele quer como uma parceira de vida, né? Não só na vida sexual, mas também na vida real ali, na parceria, na esposa que ele ambiciona ter, mesmo que seja inconsciente, tá? Esse é um processo que necessariamente não é consciente. Homens que têm a Juno muito forte no mapa também são homens muito comprometidos, tá, gente? São homens que querem ser parte de um relacionamento. Essa raridade. Brincando, meninos, é brincadeira. E na Astria a gente vai ver a presença de Juno também como uma bênção para o casal. Tende a ligação entre a Juno de um homem e a Vênus de uma mulher, ou a Juno de uma mulher e a Vênus de um homem. Ligações de Juno e Vênus, ligações de uma pessoa com a outra, ok? A gente tá falando de sinastria aqui. Seu mapa versus o mapa do seu parceiro, da sua parceira. A Juno de uma mulher com o Sol de um homem, ou a Vênus de um homem, enfim, conexões de Juno entre mapas tendem a trazer ali uma relação, se outras coisas estiverem funcionando dessa mesma maneira, uma relação na qual as pessoas se enxergam como parte de um relacionamento, né? Às vezes, desde cedo, já existe o contrato social naquela relação. Eu só fico com você, eu só quero você, você é a pessoa mais importante para mim. Eu acho que, pelo histórico masculino de fugir do casamento, a gente sabe que os homens, em geral, relutam muito em casar, até porque um homem encaixado nele mesmo, ele tende a querer estar casado quando ele tem uma vida estabilizada, quando ele já tem dinheiro, quando ele já tem condições de ter uma família, digamos assim. Então o homem tende a fugir mesmo, né? E agora, na época moderna, então o homem foge ainda mais. Porque agora o homem e a mulher fogem, né? Então tá todo mundo fugindo, né? Às vezes o pessoal só quer casar e lá com 35, 36 anos. Então, mas pelo histórico dos homens de fuga do casamento, ter ligações de Juno com o seu parceiro, com o seu crush, é algo muito positivo, porque tende a fazer esse cara, já que eu tô falando aqui, a maioria das pessoas que me acompanham são mulheres, ter essa ligação com esse cara faz com que ele veja você com mais seriedade. Ele sente uma atração no sentido de compromisso. Ele se sente responsável por você. Claro que a gente tem que olhar a sinastria inteira, mas definitivamente não dói ter conexões de Juno com o mapa do parceiro. Como eu mencionei, Juno pode representar bloqueio, pode ter bloqueios de Juno, você pode ter Juno fazendo uma quadratura com algum aspecto importante no seu mapa, ou na casa 12, né? Ou seja, na casa 12 ela está isolada, ela está presa no inconsciente, então isso tem que ser trabalhado, trazê-la para a consciência. Tem mulheres que têm Juno na casa 7, podem sofrer com relacionamentos abusivos, podem ter uma dependência muito grande dos relacionamentos. A gente sabe que a casa 7 é a casa dos parceiros, das parcerias, do casamento, das relações. Então, ter Juno ali pode indicar que aquela mulher, ela se torna muito dependente nos relacionamentos, ela só se vê como parceira, ou seja, os outros arquétipos do feminino que vivem dentro dela, como a guerreira, como aquela que se acolhe, que se cuida. A gente tem outros arquétipos, eu vou falar sobre outros asteroides aqui mais pra frente, mas se você tá muito focada na Juno, se ela tá na casa 7, você pode ser uma mulher que se preocupa demais com o que os outros pensam, que se preocupa demais em estar em um relacionamento como algo que te valoriza, ou seja, se você não se valoriza. Então existem bloqueios que a gente precisa avaliar de acordo com o posicionamento de Juno. Minha pesquisa, a gente precisa ter cuidado quando a Juno está na casa 7, para não se ligar a relacionamentos nem um pouco saudáveis, né? A gente tem algumas representações famosas como a Whitney Houston, a Elizabeth Taylor, a própria Sylvia Plath, né, que é uma poetisa que eu gosto muito. Enfim, foram mulheres que se apegaram muito ao relacionamento. A Sylvia Plath
venha tirar a própria vida, né? Não acredito que foi por culpa do relacionamento, mas acredito que a separação ajudou um pouco, acelerou o processo de suicídio dela. E Whitney Houston viveu um relacionamento de muitos anos que envolvia bebida, drogas e violência. Então, a codependência é uma questão que a mulher que tem Juno na casa 7 especificamente precisa trabalhar. Como vocês sabem, meus amores, não tem como falar de todos os posicionamentos aqui, mas basta vocês saberem que Juno é um asteroide importante, principalmente se você quer entender melhor o feminino no seu mapa. E você que é homem, ou enfim, se você quer entender melhor do tipo de parceria que seria ideal para você, sendo homem ou mulher, interessantíssimo que você investigue a sua Juno, onde você não aceita ser desrespeitado. Olhe na casa, o signo. Eu dei o exemplo da minha Juno, né? Eu tenho Juno em Capricórnio. Que tipo de relacionamento seria melhor para mim? Né? A estabilidade, a segurança de Capricórnio. Se você tem Juno em Virgem, você precisa de um certo nível de ordem, de organização dentro dos relacionamentos. Então façam as conexões aí quando vocês forem avaliar a Juno de vocês. Foi um prazer estar aqui conversando sobre Juno, sobre feminilidade, sobre relacionamento. Vocês sabem que eu adoro esses papos aqui nos nossos vídeos de quinta-feira de astrologia. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.